Olá, graça e paz, tudo bem, meus queridos? Como vocês estão? Que maravilha, mais um dia na presença de Deus, mais um dia para compartilharmos a palavra de Deus e aprendermos juntos. Que bom que você está conosco essa manhã. Olá, Nair, Fabrício, que bom ver vocês aqui conosco. Tá? Isso é motivo de muita alegria, né? Num dia como hoje, a gente já ir aprendendo da palavra de Deus, compartilhando de algo maravilhoso nesse dia. Eu creio que essa manhã nós temos muito a aprender, né? Juntos nós vamos ver como Deus tem algo especial para todos nós. Estamos aqui organizando ainda um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como que está o som, a imagem. Estamos aqui acabando de organizar tudo direitinho para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós vamos continuar falando sobre a igreja, nós vamos continuar falando sobre esses propósitos extraordinários que significam, ou seja, a importância, né, que tem a igreja para a nossa vida, para a cidade, né? Eu quero continuar o estudo. Oi, Neuza, tudo bem? Que bom que você está conosco, graça e paz. Que bom, meus filhos. Bom, acabei de saber agora que o som está bem, né? A imagem está bem. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 2. E nós vamos ler alguns textos para nós darmos continuidade. Nós vamos ler Atos, no capítulo 2. No versículo 42, para iniciarmos. Atos 2, versículo 42. Esse é o primeiro texto que nós vamos iniciar aqui a meditação. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto é tido pelos grandes ensinadores, por aqueles homens que sempre ensinaram o evangelho e se referindo à igreja, como os 4 alicerces, as 4 bases que nos direciona a vivermos como a igreja que agrada ao coração de Deus, como a igreja que realmente testifica do verdadeiro evangelho e que nos leva a uma comunhão perfeita em espírito e em verdade. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que durante séculos até o dia presente, os discípulos de Jesus, os apóstolos, profetas, né, os pastores, os evangelistas, os mestres, como diz Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele deu uns como apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, que são ministérios que edificam a igreja, são ministérios que consolidam a igreja, são ministérios necessários para a igreja, para levar a igreja à continuidade, né, do seu propósito, do seu papel sobre a terra. Porém, esses apóstolos, desde a época de Jesus, eles vêm trabalhando e eles trabalharam exaustivamente para manter a igreja vigorosa, firme, forte, essencial e perfeita dentro dos princípios ensinados por Jesus. Esses apóstolos já se foram, mas Deus tem levantado também nos últimos tempos muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que continuam com essas bases, com esses alicerces, com essas estruturas que conduz
a igreja de Jesus sobre a face da terra. A igreja, queridos, ela tem muitos papéis fundamentais sobre a vida do cristão, sobre a sociedade, sobre o mundo. A igreja, ela não foi criada apenas com o mérito espiritual. A igreja foi criada com méritos sociais, culturais, políticos. Ela foi criada para influenciar. A igreja que contagia, a igreja que cai na graça de todo o povo, é uma igreja que está envolvida com o povo. É uma igreja que ela tem suporte, ela tem ensinamento. Ela é uma igreja que tanto os seus membros como as pessoas que as veem consegue perceber que ela não é uma igreja que vive apenas religiosamente, mas é uma igreja que ela tem estrutura social, cultural, né? Ela tem o espiritual, que indubitavelmente é o principal, mas existem fundamentos para essa igreja. E aqui a gente observa que a igreja ela veio para gerar neste mundo e implantar neste mundo o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está em nós, ele é estabelecido por nós, como membros da igreja, como participantes da igreja, pessoas que fazem parte do corpo vivo de Jesus sobre a terra. E viver essa igreja é ter uma essência, uma certeza, uma convicção do nosso papel, porque começa pela pregação do evangelho, de um evangelho que transforma, cura, liberta, gera vidas transformadas, comunhão, oração e manifestação da glória de Deus. Quando nós olhamos para essa igreja que recentemente eu ensinei na lição anterior, essa igreja chamada primitiva, mas na verdade ela é atual, ela é presente em seus princípios e essências até o dia de hoje, nós vamos ver que aquela igreja ela tem uns parâmetros, os quais se nós usarmos e vivermos hoje, nós vamos viver uma igreja abençoada, uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja de grandes transformações, porque os princípios bíblicos aplicados naquela igreja são os mesmos princípios necessários para a igreja dos dias de hoje. Aquela igreja, ela era uma igreja transparente, era uma igreja de união, do partido pão. Era uma igreja em que as pessoas viviam de oração, viviam do aprendizado da palavra de Deus. E isso se faz necessário no dia de hoje, porque a igreja, ela precisa transparecer na oração, na presença de Deus, nos grandes milagres. E a igreja precisa ser um lugar onde nós nos sintamos bem, um lugar que ela venha nos atrair, ela venha a nos influenciar por aquilo que ela mostra de Deus, por aquilo que ela exala de Jesus, ensinando aos seus membros, aos seus discípulos, o seu verdadeiro papel e a sua verdadeira significância para este mundo. Infelizmente, o panorama atual de algumas igrejas é que elas querem crescer muito, até muitas cresceram, mas elas não cresceram com bases, com estrutura. Elas cresceram por meio de atrações, de festas, gospel, cresceram através de teorias, de ideologias, em busca de uma fama, em busca de um destaque,
em busca de atrair as pessoas por aquilo que ela poderia mostrar como uma igreja, mas sem essência. Não a igreja que eu me referia agora no início, aquela igreja que a presença de Deus era verdadeira, a palavra era a base, a comunhão, a oração, o repartir do pão. Então, algumas igrejas, elas ficaram descompromissadas com o evangelho, descompromissadas com a verdade. Aquele evangelho do arrependimento, da transformação de vida, esse evangelho foi deixado do lado. Por quê? Porque esse evangelho estava criando confronto a muitas pessoas que gostariam de estar na igreja, mas vivendo no pecado, vivendo em comunhão com o mundo. Como diz Romanos no capítulo 12, não há comunhão do mundo com a igreja, ou como diz Romanos 12, 2, eu vou ler aqui, diz que não, deixa eu ler esse texto aqui, ó, Romanos 12, 2, diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a verdadeira igreja, ela não se conforma com o mundo. Porém, a igreja está no mundo, mas para influenciar o mundo e não ser influenciada pelo mundo. E algumas igrejas, elas terminaram perdendo essa essência, deixando do lado os princípios do verdadeiro evangelho, para se colocar, e aí eu vou usar de um contexto mais direto, algumas igrejas até parece que querem disputar quem é maior, melhor e quem atrai mais, mas não atrai pela verdade, atrai por aquilo que elas oferecem, por aquilo que elas querem agradar as pessoas. E aquele evangelho que prega o arrependimento, a transformação de vida, que mostra Jesus de verdade através da vida das pessoas e da palavra, essas igrejas elas deixaram do lado. E algumas pessoas preferiram irem para essas igrejas, porque na verdade elas querem algo que agrade os seus corações, que massageie os seus egos, que realmente venha falar daquilo que lhe agrade, e não daquilo que é a verdade, que leva ao céu e tem transformação de vida. Então veja bem, existem pelo menos 4 fundamentos bíblicos que são inegociáveis como princípios da igreja, e nós vimos aqui no texto, né, que nós acabamos de ler, e nós vamos ler muito mais outros textos, mas esses textos aqui, eles vão dizer... E eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses 4 princípios, embora existem muito mais, mas que nós entendemos que são fundamentais para a igreja, são também os princípios mais atacados por Satanás. O diabo ele tem tentado de alguma maneira tirar esses princípios da igreja. Tem tentado frustrar esses princípios na vida das pessoas, para que as pessoas não sejam verdadeiramente transformadas. Então, o diabo ele tem nos últimos tempos entrado na igreja através de pessoas, porque é óbvio que ele usa pessoas para tentar deturpar aquilo que é a verdade. Por exemplo, o ensino. Ora, existe muitos ensinos. O ensino verdadeiro do evangelho, isso tem sido deturpado por um monte de teologias, que embora a verdadeira teologia é aquela que revela a pessoa de Deus, tem algumas teologias que elas querem simplesmente testificar de algo que não é viável. Elas querem defender as suas apologias e com isso deturpa os princípios
do ensinamento da palavra. E isso tem gerado confusão na mente de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que terminam sendo confundidos porque alguns ensinamentos eles querem colocar a sua teoria como verdade e não a Bíblia como a verdade. Como diz lá João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Isso é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu discípulo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, ou seja, ensinamento, pois virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, ao contrário, vão sentir coceira nos ouvidos e ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios interesses. Olha só, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas, os mitos ou os ensinamentos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporte a aflição, faze o bom trabalho de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quando a gente olha para essas verdades, a gente precisa pedir a Deus o discernimento. Se aquilo que nós estamos ouvindo é verdadeiramente de Deus, está sendo ensinada a verdade ou não. Porque quem tem que discernir se é a verdade ou não somos nós. E se nós quisermos entender se esses ensinamentos são a verdade, é simples, é só pegar a Bíblia e ler. Porque todo ensinamento, todo fundamento está na palavra de Deus. A igreja, diante disto, ela precisa também ser vigilante. E aí, nós precisamos ver quem está pregando. Quem é que está pregando? Como vive este que prega? Qual o seu comportamento? Qual o seu testemunho? O que ele está ensinando? O que ele está falando? Condiz com aquilo que a igreja precisa ser? Por quê? Porque, na verdade, às vezes você ouve muitas palavras, mas o discernir pertence a nós. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, estão pregando a verdade. Então nós precisamos saber a igreja a qual eu estou pertencendo, a igreja a qual eu estou aprendendo, ela está no viés da verdade? Então é muito simples, olhe a igreja, olhe quem ensina, olhe o comportamento, olhe o seu testemunho, olhe quanto tempo essa igreja existe e olhe quanto tempo este pastor, ou pregador, ou ensinador vive nessa igreja e o que ele tem ensinado se é a verdade. Por quê? A Bíblia fala que o que é de Deus prevalece, o que é de Deus permanece. Porque a igreja que vive fundamentada na palavra de Deus, ela tem lutas, ela tem dificuldade, mas ela prevalece, ela permanece. Por quê? Porque é do Senhor. A segunda palavra de fundamento é comunhão. O diabo também quer destruir a comunhão que está relativa com a unidade da igreja. O que o diabo mais quer é destruir o relacionamento. E nós sabemos que comunhão, unidade, ela está ligada a relacionamento. E não tem como nós sermos uma igreja unida se não tiver bom relacionamento. E não tem como nós sermos uma igreja forte, poderosa, atraente, contagiante, se não houver comunhão e unidade na mesma. Então o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, ele veio para causar danos
problemas na igreja, dissensões, confusões, divisões. Ele veio para destruir a obra de Deus. E se nós, como líderes, nós, como pastores, nós, como pessoas separadas para o ministério, se nós nos distrairmos, se nós não vivermos o que a palavra ensina, nós seremos levados por essas influências, nós seremos levados e influenciados pelas coisas que tentam contaminar a igreja, e somos nós que vamos destruir a igreja. Deixa eu abrir um aspas. Porque o diabo, ele não vai aparecer literalmente para querer destruir a igreja, ou a união da igreja. Ele vai usar das suas astúcias ciladas, das suas influências, dos seus dardos inflamados. Ele vai influenciar alguém ou pessoas para contaminar a igreja. Como diz o pastor, ele entra, contamina e divide a igreja. Então nós precisamos estar atentos, porque o diabo, ele vai usar pessoas para tentar de alguma maneira tirar você da igreja, tirar você da comunhão, tirar você da unidade. E com isso vai gerar o quê? Vai gerar divisão. O diabo, ele vai querer colocar na mente de muitas pessoas um monte de ideologias e teorias para confundir, para fazer com que as pessoas percam a essência, o trilho verdadeiro pelo qual a igreja e nós precisamos andar. Então, Satanás, querido, ele é o inimigo da igreja, ele é o inimigo dos cristãos. Então, primeiro no ensino ele vem trazer confusão, um monte de ensinos paralelos, que na verdade toda heresia ela tem base bíblica. Alguém acha algum texto na Bíblia e às vezes pega um texto e quer criar uma apologia de um texto bíblico e com isso quer influenciar a igreja, como nós temos ouvido nos últimos tempos tantas coisas. E as pessoas nos últimos tempos estão abusando, né? Querendo criar um monte de teorias, né? Para querer mostrar aquilo que na verdade não é. E no lugar de ajudar a igreja, tem contaminado a igreja, a mente das pessoas. Com isso, essas situações, esses enganos, essas influências seculares têm feito com que haja uma divisão na igreja. Os mais santos, os menos santos, os mais sábios, os menos sábios, como não fôssemos corpo, como se não fôssemos igrejas e que precisássemos andar em unidade. A outra coisa que o diabo tenta destruir nessa estrutura é o partir do pão. E aqui é muito complexo. Porque o partir do pão, no contexto que a gente via e vemos na Bíblia, na época eles vendiam o que tinham, dividiam com aqueles que eram mais pobres. O repartir do pão é porque havia a ceia da comunhão e todos estavam ali, dividiam do que tinham para com os outros. E eles tinham, como diz a Bíblia, eles cuidavam primeiro dos domésticos da fé, ou seja, primeiro cuidava dos irmãos da igreja, que é algo que hoje a gente até ouve. Vamos cuidar das viúvas, vamos cuidar dos órfãos, mas cuidar da igreja, daqueles que são irmãos da igreja, isso é uma coisa que o diabo também tem separado, tem deturpado. E aí a gente vê algumas pessoas com essa nova modalidade da empatia, eles querem fazer para fora da igreja como se quisessem ser apreciados, como se estivessem em busca de uma fama, como se as pessoas de fora olhassem para eles e pudessem dizer: nossa, como eles são maravilhosos, como eles são bondosos, mas não com o intuito de ajudar o irmão da fé, aquele que está perto. Até porque quem ajuda não precisa aparecer. Aquele que ajuda com amor,
ajuda porque ele ama de verdade. E não importa com o que ele ajuda. O que importa é o alvo principal, é o amor pelo qual ele ajuda outras pessoas. Então, o Partir do Pão, que é uma das estruturas da igreja, isso daí tem sido desfacelado. E aí vejo algumas pessoas, olha, vamos fazer isso. E aí eu vou abrir um aspas para dizer o seguinte: tem aqueles que vão doar uma cesta básica, tiram uma selfie, outros só porque a sociedade gerou uma campanha de ajudar alguém em X situação, então, vamos gerar uma igual, vamos fazer igual. Querido, a igreja ela tem um papel, uma obrigação de ajudar a todos. Como eu falei no início, a igreja não é só espiritual, ela é social, cultural, familiar, mas ela tem que pensar na igreja, nos seus irmãos, naqueles que pertencem à sua vida. E aí vem a quarta estrutura, que é a oração, que infelizmente, essa tem sido uma das bases que tem faltado nas igrejas, tem faltado na vida de muitos cristãos. Não estou generalizando, estou falando na vida de muitos, né? Que a oração tornou-se uma coisa obsoleta, né? A oração não faz mais parte para algumas pessoas da sua vida. Há até um certo ensinamento que diz que não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa mais dar dízimo, não precisa, que Jesus já cumpriu isso tudo. E na verdade isso é uma heresia. Jesus, ele nos libertou, Jesus, ele nos curou, Jesus, ele fez a obra da salvação, do perdão dos nossos pecados, ele sacrificou por nós lá na cruz, mas a vivência do dia a dia, da santificação, da oração, isso aí pertence a nós. Se nós queremos viver em santidade, se nós queremos viver em comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, se nós queremos viver na dependência de Deus, é por meio da oração. Sem a oração, a nossa fé não é alimentada. Sem a oração, não permanecemos de pé. Sem oração, nosso ministério não tem longevidade. Sem oração, nós não vamos alcançar os objetivos que Deus tem para a nossa vida. E a gente vê que a oração tem sido tirada do coração de muitas pessoas. O diabo tem conseguido enganar as pessoas. E aí eu não quero entrar no extremismo, né? Mas muitas vezes o tempo que nós deveríamos ter com Deus e do aprendizado da sua palavra, nós estamos entretidos, envolvidos, enganados, influenciados por um outro monte de coisas. E aí nós deixamos de estar com Deus para estar muito mais tempo na internet. Nós nos envolvemos com festas e não vamos para a casa de Deus orar. Nós nos envolvemos com pessoas e não praticamos a fé verdadeira por meio da oração, mas nós queremos milagres. E quando nós olhamos para essa igreja que está aqui em Atos, nós olhamos que essa igreja, a oração, fazia parte da igreja. E hoje, quando você chama as pessoas para orar, algumas vão se ela receber algo em troca. Não vão para orar em prol de algo ou de alguém. Um exemplo, nós estamos nesse mês de outubro, nós fizemos quarta com Deus em oração, e foram todas as quartas. Nós iniciamos num número grande, depois foi diminuindo. Por quê? Algumas pessoas acham que nós só oramos para nós mesmos, mas orar para nós mesmos é uma devocional, porque nós oramos porque necessitamos.
necessitamos de Deus, necessitamos da presença de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus, e uma da demonstração da dependência de Deus é por meio da oração. E quando nós vamos orar pela vida da igreja, pela vida das pessoas, pelos ministérios da igreja, que isso tem um contexto de intercessão, então como fica mais pesado, e interceder não é simplesmente orar, mas é se colocar a favor entre pessoas para ir dentro, comprar briga espiritual em favor de todos, até líderes abandonam a oração. E aí a gente observa que isso não é um problema de um. É um problema que para orar não é fácil. Orar, a igreja que ora, ela vence, mas precisa ter determinação na vida, precisa estar muito firme. E aí veio na minha mente agora, enquanto falava, Jesus no Getsêmani. Ele leva os discípulos com ele para orarem com ele, e eles não suportaram. Porque é muito fácil a gente orar pedindo. Deus, eu quero que em nome de Jesus o Senhor me abra a porta de emprego, que o Senhor me dê saúde, que o Senhor prepare isso, que o Senhor faça isso. Mas quando você vai orar dizendo, Deus, cura fulano, Deus liberta fulano, Deus abençoa a igreja, prospera a igreja, Deus entra com providência, Deus, eu quero ver o teu milagre acontecendo na vida das pessoas, por meio da tua palavra, do teu evangelho, você entra nessa dimensão espiritual. Então muitas pessoas não dão continuidade, porque é muito fácil orar pedindo para si. Mas quando a gente ora como igreja, nós oramos por um todo, querido. Então, quando a gente olha para aquela igreja que tinha êxito, para aquela igreja que estava bem, aquela igreja que agradava a Deus, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos, que é Atos capítulo 2, versículo 47. Então, diz assim, ó, o 47. Então, aquela igreja louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa igreja que agrada o povo, ela não está relacionada a um, é igreja, é todo um corpo, é a coinonia. Quando a gente fala assim, igreja, vamos orar, eu creio que quem está me ouvindo, e muitos dos que vão me ouvir, sabe que nós, quando falamos vamos, igreja, orar, não estamos com o alvo de pedir só para nós. Porque, vou repetir, eu vou ser repetitivo nisso. Porque é muito fácil a gente orar para nós, pedindo para nós. Deus me dá, né? A gente fica igual aquele passarinho, quero. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Mas, quando nós falamos, vamos orar pela igreja, é doar, é dar, é interceder, é pedir em favor de outrem, é pedir em favor dos outros. Então, o que o diabo faz? Ele tenta, de alguma maneira, roubar isso do coração da igreja. Então, não tem como a igreja atrair pessoas se ela tiver com motivações erradas. Charles Swindoll, e esses estudos do que eu estou falando está muito baseado no seu livro, que nós estamos lendo e compartilhando desse ensinamento, é o que ele fala. Às vezes a igreja, ela está orando com motivações erradas. Às vezes nós estamos servindo a Deus com motivações erradas. No lugar de servirmos na igreja em prol de um todo, estamos servindo a igreja pensando em si mesmo, em favorecimento pessoal, em crescimento espiritual. Eu quero que as pessoas me vejam, mas eu sendo bom, e não que as pessoas, mesmo não me vendo, sintam que eu estou fazendo algo por elas. Por isso que o apóstolo Paulo, querido, ele tinha isso em mente. É por isso que no texto que nós lemos lá, né, de 2 Timóteo 4, versículo 1 ao versículo... 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, ele vai orientar a Timóteo a pregar a verdadeiro evangelho do reino, entendeu? Em qualquer tempo ou fora do tempo, suportando
suportando todas as opressões, mesmo porque sabendo que algumas pessoas iam procurar outros pregadores, outros lugares, outras igrejas, outras palavras que fossem melhor aos seus ouvidos do que a pregação da verdade, porque ia virar uma coceira no ouvido de muitos. Mas ele diz, olha, mas você suporta, viu, Timóteo? É desse jeito, infelizmente. Você vê como que a Bíblia é tão atual e não precisa atualizar a Bíblia, não precisa mudar, porque ela é muito atual. Os nossos contextos são perfeitos e a palavra de Deus é perfeita, suas doutrinas são perfeitas. Então a gente observa que Paulo diz assim, ó, suporta e cumpre bem o teu ministério. Cumpre bem aquilo para o qual você foi chamado. Sem pregar nem para a direita nem para a esquerda. Paulo estava dizendo assim, Timóteo, eu não estou preocupado com o número de crescimento. Eu quero é que a palavra seja ensinada com a pura verdade, na sua essência. Porque pregar o verdadeiro evangelho para os dias de hoje e dias que virão nesse novo normal, vai causar muitas coceiras no ouvido das pessoas. Você vai arrumar muitas pessoas te criticando, vão dizer que você é religioso, você é arcaico, que você é ortodoxo, vão criar um montoeiro de palavras. Alguns vão dizer que você é religioso, que você não muda. Deixa eu falar uma coisa essa manhã. Princípios não mudam. Princípios são essência. Princípios são princípios. Desde que a igreja existe, a palavra de Deus nunca mudou, nunca vai mudar. Não tem como acrescentar ou tirar uma vírgula. O que acontece é que aqueles que estão incumbidos de pregar a verdade, pregue a verdade. E a verdade é para libertar, não é para acusar, não é para pesar na vida das pessoas. Por quê? Porque a igreja, ela está muito cheia de pessoas. Tem muitas igrejas cheias de pessoas, mas vazias da presença de Deus. Tem muitas pessoas procurando aí pastores cheios de fama, mas muito vazios de Deus, que terminam criando um monte de ideologia para poder se manter no ministério. Muitos pastores cheios de teologias, conhecimentos, argumentações, mas não tem a presença do Espírito Santo. E a igreja verdadeira é isso que Paulo está dizendo. Olha, ô Timóteo, seja fiel, pregue o que está na palavra, a tempo, fora de tempo, não importa, Timóteo, faz isso com verdade, faz o teu trabalho de um verdadeiro evangelista, cumpre fielmente o ministério, seja evangelístico ou seja qualquer um, cumpre. Por quê? Porque quando a igreja, quando o pastor, ele cumpre o que é a verdade do evangelho, ele não precisa se preocupar se vai agradar ou não. Que isso daí, querido, deixa eu te falar uma coisa muito séria essa manhã. Quem convence é o Espírito Santo e a palavra. Não é o homem. Eu posso, como já disse outras vezes, eu posso pregar bem, ou cantar bem, tocar bem, eu posso ter todos os conhecimentos, eu posso ser quem for, mas eu não vou convencer ninguém à salvação. Quem vai convencer é a palavra. Logo, Deus vai me usar, logo eu tenho a palavra, eu vou pregar o evangelho. Eu vou falar da salvação, mas quem convence é o Espírito Santo, não é o homem. E às vezes a gente vê que alguns cristãos, eles são infelizmente enganados pelas muitas falácias, porque é isso, você tem que fazer isso, para fazer isso, Querido, para a salvação você só precisa crer em teu coração e confessar que Jesus é Senhor e Salvador, e em seguida você vai entrar no processo da santificação e o Espírito Santo vai transformando a sua vida.
A igreja precisa viver esse papel e fazer com que as pessoas se acheguem à igreja, todos indistintamente. Porque quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que nele creiam, sejam salvos, tenham a vida eterna. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus quer que todos sejam salvos. Logo, nós sabemos que a santidade vai trazer mais a presença de Jesus, você vai ter mais experiência com o Espírito Santo, você sabe que a palavra vai levar você a essa dimensão, mas você é um canal da palavra, não é você que convence, não sou eu que convenço. Quem convence é o Espírito Santo. Então a igreja ela tem o papel de pregar a verdade do Evangelho, o reino de Deus, estabelecer o reino. E nós, como membros da igreja, nós como discípulos, como líderes, como pastores, temos a obrigação de pregar esse evangelho e viver essa igreja. E as essências da igreja nunca serão mudadas. Essa história que, mas a igreja, não, a igreja, ela vai se adaptar à cultura, mas ela não é conforme, ela não anda de acordo com o mundo, com aquilo que o mundo ensina. Então a igreja, infelizmente nos últimos tempos, ela tem um grupo de consumidores. A igreja, algumas evidentemente, tem sido como um supermercado que vende vários produtos para que as pessoas entrem e escolham o produto que querem. Deixa eu abrir mais ainda esse leque. Alguns pregadores criam um monte de teorias para ver aonde você se encaixa. Algumas igrejas fazem como se fosse um supermercado. Oferecem um monte de produtos, como se as pessoas que ali adentrarem, ou as pessoas que ali entrem, elas possam escolher tipo de pregador, tipo de mensagem, tipo de produtos que elas queiram levar para a sua casa. E é tipo, se a pregação não for boa, eu vou para outra igreja. É tipo, já que eu não gosto de ouvir o meu pastor, eu vou ouvir o pastor X. Eu prefiro ficar procurando na internet o pastor XY, só que aí eu vou falar uma coisa. Aí eu vou ouvir o que eu quero, não o que Deus quer. Aí eu vou pregar o que as pessoas querem e não aquilo que Deus quer. Então, muitas vezes, a gente vê o evangelho sendo vendido como se fosse uma mercadoria. E o evangelho não é mercadoria. Igreja não é supermercado. Só existe um produto, palavra de Deus. Só existe um Senhor, Jesus Cristo, a cabeça da igreja. A Bíblia é a única regra de fé e prática. E as comunhões são o repartir do pão e as orações. Não tem negociação. Não há negociação do evangelho. Ou nós entendemos isso, ou muitos cristãos vão ficar a ventos de doutrina, como diz Efésios capítulo 4. Nós precisamos parar de ser meninos levados por qualquer vento de doutrina. Irmãos, não sou eu que digo, está na Bíblia, em Efésios. Em Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer, olha aqui, ó. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz o texto. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas de homens, pelas astúcias daqueles que induzem ao erro. Igreja não é supermercado. E nós não somos mais meninos.
Esses dias eu estava falando com alguém e alguém disse assim: ah, pastor, mas tem que correr atrás. Não, você corre atrás de meninos na fé, de quem está crescendo na fé, mas de quem já é adulto, esses têm que tomar posicionamento. Esses já sabem o que querem da vida. Esses já conhecem Jesus. Esses conhecem o Evangelho. Então tem que parar de ser menino, de ficar correndo atrás de ideologias e viver a essência do Evangelho, daquilo que a igreja precisa. Porque eu vou pegar aqui uma coisa de Charles Swindoll para compartilhar. Porque igreja não é lugar de barganhar, é lugar de ensinar, é lugar de pregar. Igreja, ela gera conforto em questões culturais, mas a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, meu querido, minha querida. A palavra de Deus, ela nos dá a vida, mas para ela nos dar a vida, ela tem que tirar o que é errado. Por isso que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, olha o que diz aqui, Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para ensinar e discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é isso, e a igreja precisa viver isso. A igreja tem que parar de barganhar. A igreja tem que parar de ser supermercado. E nós precisamos deixar de sermos consumidores que não sabemos o que queremos. Porque, abrindo aspas aqui, quando você vai a um supermercado, você vai lá e fica escolhendo qual produto é melhor para nós, né? Eu, quando vou ao supermercado, junto com a minha esposa, a gente fica olhando produto e produto, equiparando preços e preços, prazo de validade e prazos de validade. Porém, o Evangelho não. O Evangelho não tem validade, é eterno. O Evangelho não é um produto, é essência. A palavra de Deus é princípio, então não tem como negociar, não tem como vender, não tem como ficar procurando e escolhendo. Logo, cada igreja tem o seu propósito, cada igreja tem a sua forma de ser o propósito na cidade. Por quê? Porque, na verdade, tem muitas pessoas que falam: ah, mas quem é que está certo? Como que está certo? Então, deixa eu ler algo aqui para você. Mateus, no capítulo 7, Mateus, no capítulo 7, Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, eu gostaria que você ouvisse aí com muita atenção esses textos. Diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas do espinheiro ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A gente observa, querido, que a única forma de você ver quem é e qual a igreja é e quem está pregando, pelos vossos frutos. Eu costumo dizer uma coisa: olhe quanto tempo, olhe o que a pessoa produziu ao longo da sua vida, olhe o seu testemunho de vida, olhe se ele está envergonhando a igreja, olhe se ele está prejudicando a igreja, prejudicando a vida de alguém, olhe a permanência, olhe a sua vida.
E aí a gente sabe de quem estamos ouvindo e de quem estamos aprendendo. Qual a igreja que está vivendo a verdade do Evangelho? E pode ter certeza do que vou dizer. As igrejas que pregam a verdade do Evangelho, essas igrejas vão ser rotuladas de formas terríveis. Olha só, a nossa sociedade e cultura tem rotulado as igrejas evangélicas, a sociedade e a cultura tem rotulado as igrejas evangélicas de exclusivistas, ignorantes, desmancha-prazeres, hipócritas, fanáticos religiosos, porque nós pregamos a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Esses rótulos, quem vai viver o Evangelho, vai viver isso, religioso. Ele é religioso, ele nunca mudou, ele não muda, ele é arcaico, porque nós estamos vivendo outros ventos, nós estamos vivendo outra... Querido, quem permanece é a palavra, quem permanece é o Evangelho. Rotularam Jesus, criticaram Jesus, disseram que até ele expulsava demônio por Beelzebul, chamaram ele de traidor, de hipócrita, chamaram ele de que ele era um herético. Olha, ameaçaram, fizeram de tudo com Jesus, mas ele permaneceu na verdade e permanece a sua verdade até o dia de hoje. Então, olhe, qual a igreja, qual o vento, qual a doutrina que você quer viver. Olhe bem o que é a igreja. Existem igrejas e igrejas. Existe a igreja de Jesus e existe igrejas com o nome de Jesus. Existe pastor e pastor. Pastores e pastores. E por aí afora. A nossa sociedade tem rotulado as igrejas. Porque a sociedade e a cultura querem um evangelho que eles possam comercializar. Eles querem um evangelho do qual eles possam decidir por si mesmos como viver a sua vida. E o evangelho de Jesus ensina um modelo de vida, nos faz nova criatura. E o modelo de vida que Jesus ensina, e o modelo de vida que o verdadeiro cristianismo ensina, a vida, o modelo de vida que a igreja tem é diferenciado. É luz, é sal, é aquele que dissipa trevas, é aquele que testemunham de Cristo, são aqueles que mostram a verdade, são aqueles que são perseverantes, corajosos, determinados. A vida é nova criatura. A vida do cristianismo é como nova criatura. São para aqueles que nasceram de novo. Viver igreja, querido, não é um lugar de reunião. Até porque esses dias eu estou fazendo um estudo e eu ouvi no Summit, né, que a igreja não é uma alternativa. Eu não vou na igreja porque eu quero hoje me divertir, eu quero passear. Eu vou na igreja porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu vou na igreja porque ali é um lugar de celebração, de comunhão, onde eu vou participar da ceia com meus irmãos. Eu vou na igreja porque lá eu recebo uma palavra que aumenta a minha fé. Eu vou naquela igreja ou na igreja que você vai, porque lá Deus tem falado comigo e me trazido um avivamento, ou seja, uma vida nova, tem derramado sobre mim da graça, do seu amor, e eu aprendo mais. Isso é igreja, querido. Porque o que pregamos, às vezes não é o que nós gostaríamos, mas nós pregamos o que Deus quer. E isso daí que é o diferencial. Então essas pessoas que fazem da igreja alternativa, são comerciantes. Eles querem comercializar o evangelho. Eles querem negociar o evangelho. E às vezes quando não conseguem da maneira mais correta, começam a querer oprimir as pessoas com a própria palavra. E a palavra de Deus é libertação.
não é opressão, né? Por quê? Porque as igrejas dos últimos tempos, ela não tem salvado vidas, porque a igreja, querido, e todos os... Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo essa manhã. Numa igreja, pode ter 1000 ministérios, mas um só alvo, um só objetivo. Na igreja pode ter 1000 pregadores, mas o evangelho é para a salvação, libertação e cura de vidas. Se não houver esse propósito, a igreja está fora dos trilhos de Deus, do alvo de Jesus Cristo. Quando a igreja não vive a palavra do evangelho e ela prega para a salvação, para a cura e libertação, ela está pregando para favorecimento. E é isso aí que às vezes nós somos confrontados. Às vezes a gente não é confrontado diretamente, mas é confrontado aí pelas internets, né? Pelas redes sociais, porque os covardes são assim mesmo. Eles não se resolvem, não se resolvem, mas gostam de atacar a igreja pelas internets, ou colocar frasezinhas querendo falar daquilo que gostaria, mas não tem coragem, né? Porque a espada de Jesus pode ser mais dura um pouco, né? Porque na verdade o que a igreja precisa mostrar é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida, como diz João 14,6. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mundo leva o povo para o inferno, afirma que fé é religiosidade, mas a Bíblia e Jesus afirma que a fé é para a salvação. Então não é exclusivismo, é graça de Deus. Então a igreja precisa mostrar a graça, a igreja precisa mostrar Jesus indistintamente em qualquer circunstância. O mundo, quero terminar, né, porque o horário já se foi, mas o mundo pode ter perdido o rumo, mas a igreja não. A igreja permanece fiel, íntegra. O evangelho sempre será a essência. Vou repetir. O mundo pode ter perdido o rumo, mas a igreja não. Ela permanece firme, fiel, íntegra ao evangelho de Jesus Cristo. E pastores sérios que entregaram a sua vida para Jesus e vivem para Jesus, em favor da igreja, esses não negociam a palavra nem a unção. Esses não negociam o que é inegociável. Então, querido, eu quero terminar hoje com Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18, afirmando-vos o seguinte: Jesus chega para Pedro e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, se referindo a ele, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Essa é a igreja que Jesus quer que prevaleça. É a igreja que agrada o coração de Deus. É a igreja que vai mudar a história das pessoas e do mundo. Então, seja a igreja que contagia por meio da verdade e do verdadeiro evangelho. Deus vos abençoe. Não esqueça os 4 pilares, tá? Os 4 pilares é ensino, comunhão, partir do pão e oração. Não se esqueça e tenha certeza, Deus vai te abençoar ricamente. Amém? Deus abençoe, te aguardo para a próxima. Um beijo no seu coração. Amo amar vocês. Amo ser pastor de vocês. Deus os abençoe.